Será verdade que após a morte o homem retorna em outro corpo para continuar vivendo e prestar conta dos seus pecados da vida anterior? Será isso verdade? Isso é uma doutrina teológica ou uma doutrina filosófica? Vamos descobrir, então, a partir de agora, por que a religião não salva a alma. Descobriremos também se a doutrina da reencarnação é uma doutrina filosófica ou se é uma doutrina teológica. Eu sou o pastor Oliveira, este é o canal A Hora Vem. Nós estamos aqui para trazer discussão bíblica, trazer aqui palavras de entendimento, de transmissão de conhecimento e sabedoria através das Escrituras Sagradas, que é a Bíblia, para a nossa edificação e para iluminar o nosso conhecimento. Por um lado eu tenho aqui a Bíblia Sagrada e do outro lado eu tenho aqui a filosofia de Platão, né? Da coleção dos pensadores, e nós vamos trazer aqui uma discussão baseada nessas propostas que acabei de fazer. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não é inscrito por aqui, se você é novo por aqui, se inscreva, deixe o seu like. Se você gostar, compartilhe o vídeo, porque nós vamos fazer de tudo que tiver ao nosso alcance para resgatar mais uma alma para o reino de Deus. Na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, as Sagradas Escrituras estão dizendo assim: e como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo, vindo depois disto o julgamento. No livro do Eclesiastes, ainda lendo a Bíblia Sagrada, no livro do Eclesiastes, capítulo 9 e versículo 5, está escrito assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Nós vamos meditar sobre estas coisas para que nosso conhecimento aumente. Não é aqui o meu propósito debater religião, nem tampouco desqualificar a fé de ninguém, porque a fé é preciosa. Esteja ela onde estiver, a fé é demasiadamente preciosa. A única coisa necessária é reconduzir a fé ao Deus verdadeiro, ao Deus que realmente é capaz de salvar, tem poder para salvar e tem poder para levar a alma do homem aos pés de Jesus Cristo e, consequentemente, herdar a vida eterna. Muito bem, meus queridos irmãos, a Escritura de Hebreus que acabamos de ler, a Escritura aos Hebreus que acabamos de ler traz um ensinamento muito profundo, muito maravilhoso para o nosso conhecimento, e é preciso que nós tenhamos cuidado, e é necessário aprender para ensinar. É necessário levar os homens ao conhecimento de Deus através da revelação de Jesus Cristo, para que eles possam se livrar da condenação eterna. Então você vai descobrir por que a religião não salva. Qual o primeiro motivo pelo qual a religião não salva? Eu quero dizer aqui que todo sistema religioso está ligado a algum tipo de divindade. Agora, essas divindades, elas podem ser inventadas, como também ela pode ser verdadeira. É necessário continuar respondendo as perguntas, né? Contra qual Deus o homem pecou
no Jardim do Éden? Você pode responder essa pergunta? Contra qual Deus o homem pecou no Jardim do Éden? Você precisa encontrar a resposta para essa pergunta para descobrir em que banco está a dívida do pecado. E aonde estiver a dívida do pecado, é ali que deve ser feito o pagamento. Senão você vai fazer o pagamento para um Deus errado, a sua dívida não será cancelada e depois que você perecer, que você morrer, você vai continuar devendo e vai precisar pagar a sua dívida. Muito bem. Então, essa resposta você vai encontrar na Bíblia Sagrada, no livro de Gênesis. Você vai ler o capítulo 1, capítulo 2, e você vai ver o processo ali, como foi o processo da criação, como foi que Deus criou todas as coisas, e ali você vai ver que Deus fez o homem e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na banda do Oriente, e colocou ali o homem que havia criado. Havia duas árvores no jardim do Éden. Uma delas era a árvore da vida, cujo fruto poderia ser consumido livremente. E havia também uma árvore que era a árvore da ciência do bem e do mal. Essa árvore estava proibida porque estava contaminada. A verdade é essa. Por quê? Porque a inteligência humana nos faz escolher tudo aquilo que nós conhecemos de melhor. Então, por isso é que está escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque a verdade, ela é, por definição, mais excelente do que qualquer outra informação que a pessoa tenha. Então, de tudo aquilo que você conhece, você vai escolher o melhor. Se você for uma pessoa saudável, racionalmente, você vai escolher. Então, o ponto da dívida, voltando ao ponto da dívida, se você pagar a dívida no banco errado, você não terá a sua quitação, você não terá a sua dívida cancelada. Então, em que banco está a dívida do pecado? A dívida do pecado está depositada diante de Deus pela palavra que Deus disse: você não pode comer da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia em que você comer, certamente você morrerá. Então, aí está o grande problema para toda a humanidade. Então, por isso eu faço a pergunta. Agora vamos discutir o porquê a religião não tem poder para salvar. Como eu já disse, a religião está ligada a algum tipo de divindade, e a palavra divindade nem sempre refere-se ao único Deus. A palavra divindade é uma palavra bem aberta e ela está atingindo tudo aquilo que é espiritualidade, tudo aquilo que é espírito que tem no universo. Essa palavra divindade está colocada lá. Quando nós lemos a palavra de Deus, na carta aos Romanos, nós estamos lendo lá no capítulo 3, versículo 23, dizendo assim: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A consequência do pecado foi perder a glória de Deus, o brilho de Deus, a luz divina que estava no homem. O homem perdeu. No 6:23 está escrito: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Está escrito assim na palavra de Deus. Então aí você já vê. A palavra da justiça diz que o salário do pecado é a morte, então deve haver uma morte para que haja o perdão dos pecados. Ou a morte do pecador, ou a morte de um cordeiro que se apresente no lugar do pecador. Alguém tem que morrer para o pecado ser perdoado, porque a palavra de Deus não volta em vão. Porém, Deus não quer que o homem morra. Deus quer salvar o homem, resgatar o homem. E o resgate do pecado era a morte de um cordeiro no altar do sacrifício. Até que viesse a plenitude dos tempos,
em que o Cordeiro Divino viesse para fazer o resgate de uma vez por todas. Mas voltando à questão de o porquê a religião não salva, porque todas as religiões, elas elegem alguém ou algum ídolo para representar Deus. E isso é abominação diante de Deus. Êxodo capítulo 20, versículo 4, está escrito: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, porque eu, o Senhor, aborreço todas essas coisas. Você vai seguir a leitura, está escrito isso lá. Mas voltando agora para o tipo, vamos falar das religiões que estão por aí, né? Cada uma das personagens que representam a religiosidade dessas crenças, mas eu quero que você pegue aí a pessoa principal da sua religião e coloque aí agora e veja se esta pessoa tem crédito no céu para perdoar os seus pecados. Se essa pessoa não tiver crédito no céu para perdoar os seus pecados, seja o budismo, seja o espiritismo kardecista ou espiritismo de outras naturezas, de outras confissões, seja o que for, né? Se essa pessoa que está falando aí, que você está servindo, que você está colocando no altar, que você está exaltando como Deus, se ela não tiver crédito no céu com Deus para resgatar os seus pecados, você estará perdido na eternidade, tá? Você estará perdido na eternidade. Por quê? Porque, em primeiro lugar, não vem, a alma não volta em outro corpo para fazer remissão dos pecados antigos. Hebreus 9, 27, como acabei de ler, você viu que está escrito que aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disto o julgamento, vindo depois disso o juízo, ou seja, não vai ter outra carne para que a pessoa reencarne. Como quando olho para a questão dos espíritas, eles dizem assim, eles dizem que eles vão ter outras vidas para corrigir os erros que cometeram nesta vida. Então, a pergunta é a seguinte: o homem é um ser consciente, ele precisa de se lembrar das coisas que ele fez para poder se arrepender. A verdade é essa. E eu coloco o seguinte: você que acredita que vai voltar em outra vida para corrigir os erros que você fez, tenho duas perguntas para você fazer. De qual pecado você cometeu na outra vida que você está se lembrando dele agora, nesta vida? É óbvio que você não vai ter resposta para mim. Você vai procurar no seu subconsciente, não vai encontrar nada, além de engano, para vir falar para mim que você está corrigindo e reparando algum pecado. Não vai se lembrar, tá? E a segunda pergunta é essa: como é que você pode reparar um erro do qual você não se lembra? Essa é a questão. Essa é a primeira prova. E eu apresentei aqui no começo da coleção dos pensadores, né? A filosofia de Platão, e para melhorar um pouquinho aí nosso relacionamento, quero dizer para você que eu sou licenciado em filosofia, e eu me licenciei com o tema da paz em Emmanuel Levinas, que é a filosofia do rosto, e aqui eu tenho Platão nas minhas mãos. É uma obra, como literatura, é uma obra muito interessante. E na página 132 da coleção dos pensadores, esse modelo pequeno, você vai ler a questão, né, o discurso de Sócrates sobre a alma. A alma, para ele, está no Hades, e do Hades é que volta para o corpo. Mas isso aqui é filosofia, isso não é teologia. Então, quem pensa que está fazendo o espiritismo e acredita que vai voltar aqui, está crendo no homem. E todo homem é pecador. Inclusive o Sócrates foi um pecador e ainda é um grande pecador. Então, como é que eu posso depositar a minha confiança no filósofo Sócrates para resgatar a minha alma, acreditando que eu vou voltar aqui depois dessa vida? Qual é o crédito que Sócrates tem diante do trono de Deus para garantir a minha salvação, para eu seguir uma doutrina de reencarnação e acreditar que eu tenho esperança no futuro?
Sócrates não ressuscitou. Jesus ressuscitou. Jesus diz em João capítulo 14, versículo 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Como li lá na carta aos Romanos, capítulo 3, 23, ele está dizendo assim: todos pecaram, inclusive Sócrates, e destituídos estão da glória de Deus. E a respeito de Jesus, o profeta Isaías falou 700 anos antes, glória a Deus. O profeta Isaías falou 740 anos, aproximadamente, mais ou menos, não é um número exato, é mais ou menos, antes de Jesus nascer. Isaías falou sobre Jesus. Como um cordeiro mudo foi levado ao matadouro, e nós não fizemos caso dele. E você continuando lendo lá em Isaías, Isaías vai dizer que ele foi ferido pela nossa transgressão e moído pela nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, né, nós fomos sarados. Preste atenção. A força da teologia, da palavra de Deus em cima da palavra do homem. Filosofia é teoria humana. Teologia é palavra de Deus. A inutilidade da religião na operação da salvação humana se firma, se sustenta na tese de que o homem pecador não tem crédito nenhum diante de Deus para representar outro pecador. Mas sobre Jesus Cristo, o mesmo profeta Isaías falou assim: o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque a iniquidade deles levou sobre si. É muito forte, é muito poder, é muita maravilha o processo da salvação. É alguém que tem crédito direto no trono de Deus. No dia que Jesus foi batizado por João, no Rio Jordão, quando ele saiu das águas, ele levantou as mãos para o céu e orou a Deus. E naquele momento da oração, viu o Espírito de Deus vindo sobre ele na forma de pomba. E uma voz do céu disse: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Glória a Deus. No capítulo 17 do Evangelho de João, Jesus faz uma oração, e na oração ele diz assim: Pai, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que tu me destes a fazer. Glorifica-me agora junto a ti, Pai, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Olha que coisa maravilhosa, que coisa esplendorosa. O Senhor Jesus está dizendo que ele tinha uma glória junto com o Pai antes que o mundo existisse. Mas quando diz mundo, como está escrito em João capítulo 3, versículo 16, e quando diz mundo, está se referindo ao planeta Terra? Será? Certamente não. De forma alguma está se referindo ao sistema planetário, ao cosmos. Não. Ele está se referindo ao homem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quem é que está sujeito a perecer se não crer em Deus? O planeta? Não. O homem. Existiria mundo se não existisse homem para dizer que o mundo existe? Então, preste atenção nisso. A palavra mundo aqui se refere à coletividade do homem, a humanidade toda.
a humanidade toda dá-se o nome de mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que aqueles que nele crescem não viessem a perecer, mas que tenham vida eterna. É muito profundo isto. Então aqui, esse meu argumento aqui, queridos, é para passar informação para você, para que você entenda quem é que tem crédito diante de Deus para resgatar a alma do homem. Quem falou essas palavras foi Jesus. Deus não falou essas palavras a respeito de homem nenhum mais além de Jesus Cristo, Filho amado, a quem o judeu chama de Yeshua, a Mashiach, o enviado, o Messias. Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Deus não falou essa palavra para mais ninguém. O único foi Jesus. Então, é importante entender isto, queridos irmãos. E a palavra de Deus fala no livro de Atos, ainda diz, porque debaixo do céu, em cima na terra, nenhum outro nome foi dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Somos salvos pela graça do Senhor Jesus. Então, a dívida do pecado está no céu. Nenhuma das divindades mencionadas nas inúmeras religiões tem crédito diante de Deus suficiente para comprar esta dívida. Nenhum tem, porque todos pecaram. Desde Adão para cá, todos pecaram. E o pecado de Adão contaminou toda a criação. Tanto o homem como animais. Contaminou todos. Vamos à segunda parte da nossa mensagem para entender melhor como é feito esse resgate. Lá no livro de Gênesis, no comecinho, está escrito assim: dia que você provar da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerá. Você vai conhecer o bem, conhecer o mal, e certamente morrerá. É possível alguém morrer sem derramar sangue? Já viu alguém morrer sem derramar sangue? Morreu de morte natural, mas o sangue foi derramado, virou água e foi para a terra. Foi junto com todo o corpo, mas a morte gera o derramamento do sangue na terra. Ou seja, junto com o corpo, ou seja, pingando de gota em gota fora do corpo. Mas a força da morte é a destruição do sangue. Agora você vai entender por que Jesus teve que morrer. Jesus, que tinha crédito diante de Deus para levar sobre si os nossos pecados, é revelado no profeta Isaías, no capítulo 6, quando o profeta Isaías está tendo uma visão e ele levanta os olhos e vê o céu, vê o trono de Deus, vê Deus assentado no seu trono, e Deus faz uma pergunta: a quem enviarei? Né? Deus faz a pergunta: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Isaías levanta o rosto num gesto de representação humana da culpa e diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então o Senhor diz: vai e anuncia a eles a sua transgressão. Glória a Deus. Então, você vê aí que realmente há um representante no céu que desce até a terra para fazer o resgate. Na plenitude dos tempos, o anjo Gabriel visita Maria em sua casa, uma virgem que estava separada para se casar com José, ambos da casa de Davi, de onde vinha a promessa de uma redenção. E ele diz: você vai conceber e vai ter um filho. Ela diz: como pode ser isso? Eu não conheço varão, eu nunca tive contato com homem, não sei o que é ser mãe, porque não conheço varão. E ele disse: a mão do Todo-Poderoso, a sombra do Todo-Poderoso repousará sobre ti, porque o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então você vê, queridos,
você vê aí que Deus enviou seu Filho amado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou alguém para representar a humanidade na cena do sangue, da carne, para representar a humanidade na questão da expiação do pecado. Por quê? Porque esse alguém que veio do céu, ele tem crédito com Deus. E se tem crédito com Deus, pode resgatar a dívida do pecado que está depositada no banco do céu. Tem milhares e milhares de informação bíblica para complementar esse assunto, esse tema. Mas o meu objetivo aqui é simplesmente mostrar para você que um representante terreno nascido no pecado não tem crédito no céu para resgatar o pecador. Aquele que nasceu sem pecado, sem contato da carne e do sangue, pelo poder do Espírito Santo, esse sim tem crédito no céu para resgatar o homem do pecado. Se você ler na carta aos Romanos, está escrito que ele rasgou a cédula que era contra nós de alguma maneira. Coisa maravilhosa entender as Escrituras Sagradas. Você que segue uma doutrina filosófica do Espiritismo, uma teoria, simplesmente uma teoria, tá? Que acha que a alma vai voltar, você está enganado e vai ter uma grande decepção. Porque ela não volta. Ela não volta. Porque aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo, diz a Escritura. E a Escritura não pode ser anulada. Ok? Que Deus abençoe a sua vida, que você pense em todas essas coisas. Se você gostou desse vídeo aí, você que já é crente, que serve a Deus, que passou também por essa experiência, compartilhe essa mensagem com alguém. E mais uma vez eu quero dizer aqui, queridos, meu objetivo não é atacar a religião de ninguém. Meu objetivo aqui é esclarecer. Eu quero ser aqui como um abridor de olhos, que vai abrir os olhos da escuridão do conhecimento para a iluminação da glória de Deus na face de Jesus Cristo. E quero também que você entenda esses princípios básicos que eu deixei aqui. Que você entenda que se a sua religião liga você a um Deus que é humano, que é ídolo, que é feito pela mão do homem, que não é o eterno, você está perdido no final. Você precisa de Jesus. A verdade dói, mas é melhor fazer doer, porque você tem tempo para se arrepender, tem tempo para pensar e lembrar que você foi criado à imagem e semelhança de Deus e que você precisa de Jesus Cristo para alcançar a salvação eterna. Deus te abençoe, fique com Deus e até o próximo vídeo, até uma próxima oportunidade.